Salve, salve, Legião X! Estou aqui de volta! I'll be back! Estou de volta aqui com vocês nessa semana no nosso canal que está retomando as suas atividades no ano de 2019 e é claro que aquele quadro que vocês sempre nos pedem, que já está guardado no lado esquerdo do peito, o Parabéns, está aqui de volta no ano de 2019 e cara, quantos acontecimentos com o final 9 ao longo da história. Então não se preocupem porque o ano vai ser recheado das efemérides, das datas comemorativas do nosso querido Parabéns pra vocês. Oi! Muito bem, pessoal. Então a gente vai iniciar esse Parabéns aqui falando de um tema que é um tema que traz polêmicas. Afinal de contas, esses temas e outros paralelos a esse vêm causando novas discussões no meio científico e não científico, né? Até porque tem a galera aí que tá defendendo com força a Terra plana. Para isso, né, e contra isso, na verdade, a ciência e a história é uma delas, a gente tenta apresentar dados, informações, para desfazer esses mitos que de vez em quando voltam a ganhar força aí nas redes sociais, na internet e, por que não, também na grande mídia. Mas vamos falar hoje de um tema importantíssimo, uma data importantíssima, no qual o homem deu um pequeno passo, mas a humanidade deu um gigantesco, disse ele, Neil Armstrong, que junto com Buzz Aldrin e Michael Collins foram os primeiros indivíduos a chegarem à Lua. Deles, Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram efetivamente. Falemos então sobre a chegada do homem à Lua no ano de 1969. Vamos lembrar algumas coisas importantes relacionadas ao contexto. Vocês lembram que o Parabéns sempre trabalha com essa contextualização. O ano de 1969, a década de 60, a década de 50, é marcado pelo acirramento, pelo enfrentamento entre as duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, a direita, o capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, a esquerda, defendendo a sua ideologia socialista, comunista. O que a gente vai observar é que esse enfrentamento ideológico pela hegemonia global que se desencadeia naquele enfrentamento indireto chamado de Guerra Fria, vai causar uma série de disputas, provocar uma série de disputas, de conflitos entre essas duas superpotências. E a gente vai observar que o desenvolvimento desses enfrentamentos se darão nas mais diferentes esferas, inclusive na conquista do além-terra, moleque, porque efetivamente a corrida espacial é uma corrida pela conquista para além das fronteiras globais, terrestres, da Terra que é redonda, beleza? Então, para a gente dar início a esse processo de chegada do homem à Lua, vamos entender o que foi o contexto da chamada corrida espacial. A corrida espacial demarcou o enfrentamento entre a União Soviética e os Estados Unidos pela proeminência, pelo protagonismo no acesso ao espaço, né? E posteriormente ao próprio planeta, né, a própria Lua, desculpa, ao satélite que orbita em torno da Terra. Para a gente entender isso, a corrida espacial ela se inicia no ano de 1957. Mestre, vocês perguntam assim. Mestre, mas por que o ano de 1957? Como eu sou altamente didático, eu já coloquei a informação no quadro para vocês. E quem tomou a dianteira nesse processo foi a União Soviética, através do envio do primeiro satélite, que é o Sputnik, muito conhecido, em geral muito falado nas aulas de história. E no mesmo ano, lá para novembro de 1957, nós teremos o envio do Sputnik 2, no qual estava embarcada o primeiro ser vivo a ser lançado ao espaço, a cadela Laika. No ano de 1961, é enviado também pela União Soviética o primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin, que também vai dar à União Soviética mais um caráter, né, mais um protagonismo. A partir da década de 60, a gente observa ali a NASA nos Estados Unidos se organizando e desenvolvendo atividades técnico-científicas que vão permitir ao longo do tempo também que os Estados Unidos consigam, né, desenvolver aparato
tecnológico suficiente para enviar sondas, satélites, e no ano de 1969, para ser mais exato, no dia 16 de julho de 1969, sendo transmitido em tempo real para todo o planeta e principalmente nos Estados Unidos, teremos o lançamento da Apollo 11. Beleza? É nessa aeronave, nessa espaçonave, que a gente vai ter a composição desses 3 astronautas aqui, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. São esses indivíduos que vão chegar 4 dias depois, no dia 20 de julho de 1969, chegarão à Lua, numa região que foi batizada pelos Estados Unidos, ali pela NASA, como o Mar da Tranquilidade, porque era uma área com menos erosão, uma área com menos saliências, que permitiu que os astronautas pudessem ali efetivamente pisar e fazer o reconhecimento inicial, né, através da sonda Eagle, mais conhecida em português como a sonda Águia. Muito bem, momento translate da nossa aulinha de hoje, não é isso? O que a gente observa é que o tempo de duração dessa missão do Apollo 11, coloquei aqui no quadro para vocês, 21 horas, 36 minutos e 20 segundos. Então, ao longo, né, dessa primeira missão, a gente teve uma permanência, uma estadia de quase 24 horas dos astronautas. Só que várias curiosidades, que eu sei que vocês gostam muito das curiosidades, várias curiosidades fizeram parte dessa missão. Uma delas é que a tecnologia para a época, obviamente, não era tão preparada, afinal de contas, muita tecnologia foi desenvolvida após a viagem do homem à Lua. Então, um dos grandes problemas é que as sondas que foram levadas para fazer lá, né, o reconhecimento, principalmente dos objetos existentes na Lua, não conseguiu dar conta da quantidade de informações que se recebia. Então, muita coisa foi descartada, olha que bizarro. E é claro que o que você está esperando que eu fale hoje é sobre as teorias conspiratórias em torno da chegada do homem à Lua. Afinal de contas, se existe a galera que defende que a Terra é plana no ano de 2039, amigos, é claro que existem aqueles que também defendem a corrente que o homem jamais pisou a Lua. E apresentam para isso uma série de falácias, né? Do tipo, na verdade, o governo norte-americano desenvolveu tecnologia, né, cinematográfica, utilizando as grandes produções hollywoodianas para criar a ilusão de que o homem foi à Lua, para mostrar ao governo soviético de que ele, Estados Unidos, tinha mais potência ou potencial tecnológico para fazê-los. Amigos, a história é uma ciência humana que trabalha com fontes, com dados históricos. E até onde se sabe, todas as informações, todos os documentos e todos os dados corroboram a chegada do homem à Lua. Eles retornam para a Terra no dia 22 de julho de 1969. E essa viagem, no final de 69, ela vai efetivamente funcionar, vai ter uma função não apenas do ponto de vista da corrida espacial, mas também do ponto de vista da disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, muito forte. É importante lembrar que os Estados Unidos, com o passar do tempo, consolidavam cada vez mais o seu sistema econômico, o capitalismo, enquanto a União Soviética, a partir da década de 70, se vê em dificuldades cada vez maiores dentro dessa disputa. Porque é bom que você guarde no seu coração, e eu sei que você está olhando esse vídeo e é muito atento, você lembra que as corridas existentes ao longo da Guerra Fria foram várias. A corrida espacial foi uma delas. Nós tivemos a corrida armamentista. Então é importante que você guarde no seu coração que a partir deste momento a gente pode observar efetivamente uma virada dentro do jogo da Guerra Fria. Um enfraquecimento crescente da União Soviética e um fortalecimento crescente dos Estados Unidos. Não se esqueçam que na década de 80 a gente já tem um processo da reabertura política e econômica na União Soviética, a famosa perestroika e glasnost, que vai culminar no ano de 1989 com a queda do Muro de Berlim, fim simbólico da Guerra Fria, e no ano de 1991 com a própria fragmentação da União Soviética. O que a gente observa hoje, e já para deixar abre alas para próximos vídeos, é que hoje a corrida espacial ela é cada vez mais liderada pelos chineses, né? Apesar de a gente perceber uma grande presença ainda de russos, e a Rússia ainda tem um programa espacial bastante forte, a China cada vez mais tem
tomado a dianteira, até porque tem o capital necessário para isso, para desenvolver, inclusive com a construção de novas bases, né? Lembrando que o lançamento, né, da Apollo 11 e os lançamentos dos Estados Unidos são feitos lá no Cabo Canaveral. Então a gente observa que a China, neste momento, tem desenvolvido tecnologia, aparato e financiamento para colocar em xeque esse poderio norte-americano que vem sendo aí ameaçado ao longo dos últimos anos. Que interessante. Então o homem foi à Lua. E essa pode ser uma efeméride cobrada no teu concurso, cobrado aí na tua prova, no teu vestibular. Se você quiser saber mais, então se inscreva no canal, dê o seu like e o mais importante, comente neste vídeo. Poxa, Mendes, por que você não fala daquele assunto show que eu tanto gosto? Que nos próximos vídeos eu apareço. Um beijo no seu coração e não se esqueça que o Projeto X é aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Beijos!